Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor com o pastor Flaviano. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande. Sempre muito bom poder estar aqui na nossa sede, na nossa casa-mãe. É maravilhoso poder estar aqui participando deste trabalho tão lindo das irmãs. É claro que é bom estar aqui, mas digo que para mim, não numa circunstância como esta, porque a gente sente o temor e o tremor de assumir aqui este altar para falar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas eu sou muito grato a Deus pelo convite feito pela irmã Cida. Deus abençoe a nossa irmã, bem como toda a UFAD, toda a diretoria. Sou muito grato ao Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, presidente, pastor Tarcísio, pastor Sérgio, pastor Francisco, bem como todos os obreiros aqui presentes, amigos que o Senhor tem nos dado. Eu louvo a Deus pela vida de todos. A gente aproveita este momentinho para a gente ir agradecendo. Enquanto isso, os batimentos cardíacos diminuem, né? Controla aqui a corrente sanguínea, porque sempre quando a gente assume o altar, é um momento de tensão. Mas eu sou muito grato a Deus. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, Juliara, minha filha, Ana Luísa, a irmã Luzia e a irmã Nair, que nos acompanham. Irmãos, eu estou ali na cidade de Guaranésia, pastoreando, dirigindo na Igreja do Senhor. Já fazem 15 anos que, pela bondade de Deus, estamos dirigindo a igreja. Converti nesse ministério há 23 anos atrás, na cidade de Monte Belo. E graças a Deus estou até hoje servindo ao Senhor neste ministério abençoado e maravilhoso. Eu tenho certeza que as irmãs oraram muito por este momento, pedindo que o Senhor pudesse falar com vocês. Eu também orei. E eu sei que assim como vocês estão desejosos que o Senhor fale com vocês, eu também estou desejoso que o Senhor fale também comigo. E eu gostaria de fazer o uso de duas passagens bíblicas. Primeiramente, eu quero ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, do capítulo 25, no capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13, e depois vamos fazer menção de Romanos 12. Glórias ao nome do Senhor. Romanos, capítulo 20, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o 13, a palavra do Senhor diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo:
não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E Romanos capítulo 12, versículo 12, a fase A deste versículo diz assim: Alegrai-vos, alegrai-vos. Podeis tomar o vosso assento. Meus queridos irmãos, esse tema é um tema muito maravilhoso, né? Tem vários caminhos para ser trilhado. Poderia falar aqui sobre esperança em vários aspectos, sobre a paciência, sobre a oração, sobre a perseverança. E a igreja terá aqui 4 ministrações, hoje, amanhã, domingo à tarde e domingo à noite. E eu tenho certeza que cada um que virá aqui, o Senhor usará cada um de uma forma, segundo a multiforme graça do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite eu gostaria de meditar com a igreja sobre a maior esperança do crente. Que eu tenho dúvida que nós não erramos nisso, sabendo qual é a nossa maior, bendita e maravilhosa esperança. É bem certo que aquilo que eu vou ministrar aqui não é nada novo do que os irmãos já não tenham ouvido. A mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, que irei ministrar aqui, é algo muito simples. Não é nada que alguém aqui não tenha ouvido outros pregadores ministrar. Mas quando eu digo simples, eu acredito que é até mesmo o nosso argumento, porque a palavra em si, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra de grande edificação e uma palavra de esperança para as nossas vidas aqui nesta noite. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para nós chegarmos aqui neste capítulo de Mateus 25, nós precisamos voltar talvez lá no capítulo 23, onde o Senhor começa a desenvolver um diálogo com os discípulos. E esse diálogo vai se estendendo, e do 23 passa para o 24. E no capítulo 24, no versículo 3, os discípulos fazem uma pergunta que é a chamada pergunta tripartite, quando o Senhor está dando uma das últimas instruções aos seus discípulos, e os discípulos perguntam ao Senhor, né? E a pergunta é: quando serão essas coisas e que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor Jesus Cristo então começa a explicar-os esta pergunta tripartite, e ele começa então ali do versículo 3 até o versículo 35, falando sobre o arrebatamento. E depois, do versículo 36 até Mateus capítulo 25 e o versículo 13, falando da iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. E depois, de Mateus 25, 14 em diante, ali ele fala sobre a recompensa dos justos, sobre as bodas, e também, né, a segunda fase da vinda de Cristo em glória. E o Senhor, então, utiliza praticamente 2 capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25, para responder essas 3 perguntas em uma só, que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus Cristo. E é claro que quando nós chegamos aqui no capítulo 25, nós vemos também, nesta ocasião, o Senhor falando da iminência, né, de sua volta para buscar os seus. Para nós compreendermos esta passagem bíblica,
Nós precisamos voltar muitos anos atrás, no casamento, como era realizado na cultura do Oriente Médio, né, há muito tempo atrás. Os casamentos de antigamente, ele era um pouco diferente dos dias de hoje. Naquela época, quando, para realizar um casamento, na maioria das vezes, primeiro, era o moço que se encantava com a moça, e ele se encantando com a moça, ele ia então na casa do pai da moça, e ali ele pedia a mão da moça em casamento, e ali pedindo, né, a mão do pai a mão da noiva ao pai em casamento, ele então combinava ali um contrato, e neste contrato que ele combinava, ali então ele pagava um dote, e esse dote ele ficava como garantia, né, como garantia de que ele um dia voltava para buscar a sua noiva. Nesse contrato, a noiva ela ficava desposada, né? Desposada ali do moço. Era como que se já fosse um casamento, só que ele ainda não a tomava para si. Ele ia embora, ele preparava a casa, e depois que ele preparasse a casa, ele voltava para buscar a sua noiva. Então ele ia embora, conversava com seu pai, organizava tudo, e quando fosse o momento, né, estivesse tudo pronto, preparado, ele voltava então para buscar a sua noiva. Sendo assim, quando chegava o dia dele buscar a sua noiva, ele vinha de lá, né, de sua casa com um cortejo, acompanhado de outros amigos, ao encontro da noiva. E ali também saía da casa da noiva um outro cortejo, e então ambos se encontravam, eles iam para as bodas, e depois dali, né, era consumado o casamento. O casamento, então, né, na cultura do Oriente Médio, era mais ou menos nesses moldes. E eu acho muito interessante, irmão, porque quando a gente olha para tudo isso, nós começamos a observar na Bíblia a forma também que é o nosso relacionamento com Deus, como tudo aconteceu, né, e como nós chegamos até aqui. Nós vemos então o que o noivo já fez por nós e o que ele ainda vai fazer. Mas observemos bem, quando a gente olha para a palavra do Senhor, a primeira coisa que acontecia, né, no casamento, no Antigo Oriente Médio, primeiro era a escolha. A escolha, em primeiro lugar, era o moço que se encantava pela moça e ia atrás dela, né? É um pouquinho diferente, né, dos dias de hoje. As coisas hoje estão um pouco mais adiantadas. Eu não sei se lá em Minas os moços estão meio parados, ou se as moças que estão muito adiantadas, mas hoje elas mudou um pouco. Hoje é as moças que estão chegando no moço, não é os moços que estão chegando na moça. O mineiro é um pouco acanhado, não sei se é isso, mas para lá as moças estão um pouquinho mais adiantadas que as moças do Oriente Médio. Mas está mais ou menos desse jeito. Mas primeiro, irmãos, acontecia, né, a escolha. É interessante que era o moço primeiro que se encantava pela moça. E ele se encantando por ela, olha o que ele fazia, ele ia na casa do pai da moça, pedia a mão dela em casamento, né? É ele que ia atrás dela, não era ela que ia atrás dele. E quando eu olho para a Bíblia, né, eu acho isso maravilhoso, porque a Bíblia diz, irmãos, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9, e diz assim, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Aleluias. Aleluias, você só está aqui nessa noite declarando o seu amor por Ele, é porque um dia primeiro Ele te amou. Aleluia. E o mais interessante disso, irmão, aleluia, é que, aleluia, antes de nós estarmos aqui reunidos nesta data, que o Senhor já sabia, estava marcado por Ele, ficou 2 anos sem congresso, eu vejo aqui as irmãs alegres por poder se reunir, para adorar, para cultuar o Senhor, mas lá na eternidade, o Senhor já viu este momento aqui, todas as irmãs reunidas para adorar e glorificar o nome dEle, aleluias. E interessante
interessante é que você ainda nem existia, mas o Senhor já te via aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a Bíblia diz, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, não é você que amou Ele primeiro, não, é Ele que te amou primeiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, que não é a moça que escolhia o moço, mas o moço que se encantava e ia atrás da moça, Evangelho de Jesus Cristo, ali em João, capítulo 15, versículo 16 e 17, diz assim, né? Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nessa escolha, não é eu e você que escolhemos a Deus servi-lo, é Ele que te escolheu, louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade, irmão, que às vezes quando a gente termina um culto, a gente faz um apelo, quem quer aceitar Jesus? Aleluia, e a pessoa vai, levanta a mão e aceita Jesus. Mas às vezes eu tenho enxergo diferente, irmão. Não é nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceitou na nossa condição que nós estávamos. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa escolha, irmão, eu começo a imaginar nesse mundo tão grande, com quase 8 bilhões de habitantes, num país hoje nosso aí, aproximadamente 240 milhões de habitantes, aqui em São Bernardo, aproximadamente 1 milhão de habitantes, na minha cidade, 20 mil habitantes, aleluia, a Bíblia diz, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e o Senhor foi lá, irmão, aleluia, lá no lamaçal do pecado, aleluias, Ele foi lá com a sua mão, pegou você de lá do lamaçal, aleluia, tirou você de lá daquele charco de lodo, a Bíblia diz, firmou teus pés na rocha, colocou um novo cântico em nossos lábios, um hino ao nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, e nos escolheu, aleluia, nós não tinha valor nenhum, mas o Senhor foi lá, irmão. Eu costumo dizer que essa escolha é igual escolher feijão lá no interior. Você pega um saco de feijão de 60 quilos e você é um carocinho de feijão dentro desse saco. O Senhor foi lá dentro, te tirou de lá e disse, tu és meu, tu vai me servir agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Orabacandarabassurimicandarias. Ele te escolheu. Ah, meus irmãos, quando eu olho para isso, aleluia, eu fico observando, irmão, aleluia, que não é o moço que vai, não é a moça que vai atrás do moço, mas o moço que vai atrás da moça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu olho para a Bíblia e a Bíblia começa a dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia, a Bíblia começa a dizer, aleluias, né, que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que se fez foi feito, aleluia, nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e aleluia, e descendo até aqui, irmão, e a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava lá, mas aqui tinha uma humanidade perdida no pecado e distanciada de Deus, porque o pecado faz separação entre homem e Deus. Aleluia, e um dia o Pai Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele se despojou da sua glória e veio até aqui tomar forma de homem para resgatar a tua vida, para resgatar a minha vida. E Ele veio aqui, aleluia, para cumprir um plano. Ele veio aqui, aleluia, para cumprir a redenção. A Bíblia diz, irmãos, que antes da redenção do mundo, aleluia, antes que existisse céu e terra, o Cordeiro já foi morto. O Senhor não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Aleluia, o Deus já tinha um projeto para toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu começo a observar, aleluia, então o moço ele ia na casa do pai da moça, e ali o pai aceitando, então agora eles faziam um contrato, e naquele contrato era como que se fosse um noivado, e ali, naquele noivado, aonde ela ficava desposada, lembramos aqui do caso de Maria e José,
que Maria, né, estava desposada, né, de José, nós vamos observar que nesse contrato de casamento, o noivo então ele pagava um dote ao pai da noiva, e era uma alta quantia em dinheiro. Você vai observar, por exemplo, Jacó trabalhou 7 anos, né, por Raquel, depois mais 7 anos, né, foi lhe dado Léa, depois por Raquel. Então, o dote era uma alta quantia em dinheiro, era um alto valor que ele pagava, né? E quando a gente olha para isso, irmão, o Senhor veio aqui atrás de nós, resgatar a nossa vida, resgatar a humanidade. E Ele também precisou pagar um alto preço para que você pudesse estar aqui nesta noite. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, puro e imaculado, na cruz do Calvário. Aleluia! Olha o alto preço que o Senhor pagou, irmão, pela sua vida e pela minha vida, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Quando nós falamos deste preço, irmão, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 20, a Bíblia vai dizer: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Quando eu olho para isso, irmão, eu fico observando aqui, aleluia, o preço que foi pago pela sua vida e pela minha vida. Aleluias! O preço que foi pago para nós estarmos aqui adorando o Senhor nesta noite. O preço que foi pago para que eu e você fôssemos resgatados. O preço que foi pago, aleluia, para nós, que nós pudéssemos estar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é motivo de nós adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. É motivo de nós alegrarmos nessa bendita esperança, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, aleluia, o diabo quer colocar na nossa mente que nós somos povinho, que nós não somos de nada. Muitas das vezes ele quer colocar na sua mente, na sua cabeça, complexo de inferioridade, sentimentos de inferioridade, quer muitas das vezes colocar uma angústia, uma depressão no teu coração, dizendo que você não é de nada. Muitas das vezes você tem sofrido com crises de ansiedade, muitas das vezes se sentindo até inútil, mas eu venho aqui dizer da parte do Senhor para a tua vida nesta noite: você custou um alto valor, você custou um alto preço, você custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, o preço que foi pago por você não foi euro, o preço que foi pago por você não foi dólar, o preço que foi pago por você não foi bitcoins, o preço que foi pago por você não foi ouro, não foi prata, não foi bronze, o preço que foi pago por você foi o sangue vertido na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é o mais lindo disso? Quando ele pagava esse dote ficava como um penhor, uma garantia de que ele ia voltar um dia, ele ia arrumar as coisas. E ele deixava uma expectativa na noiva de que ele ia voltar. Só que ele deixava uma garantia, que era esse dote. E quando nós falamos de uma garantia, olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. A quem vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, e também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, aleluia, para a glória do nosso Senhor. Aleluia, olha que lindo, irmãos. Aleluia, ele veio aqui, ele pagou um preço na cruz do Calvário.
Aleluia, mas antes dele ir embora, ele deixou uma garantia. Ele deixou um penhor, a qual nós fomos selados. E qual é esse penhor? Aleluia, ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei outro, o Consolador, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar uma garantia. E qual é a garantia? Eu vou deixar o Espírito Santo, e ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Vocês não vão andar sozinhos. Aleluia. Se você vai no mercado, ele vai com você. Se você vai numa viagem, ele vai com você. Se você vai para a igreja, ele vai com você. Se você vai para o trabalho, ele vai com você. Se você volta do trabalho, ele volta com você. Se você está na bênção, ele está com você. Se você está na prova, ele está com você. Se você está no monte, ele está com você. Se você está no vale, ele está com você. Se você, aleluia, está, aleluia, passando bem, ele está com você. Mas se você não está, ele não te abandona. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Orabacandaraias. E sabe o que é lindo, irmãos? É que quando eu olho para isso, aleluia, eu começo a ver na Bíblia Sagrada o que o Senhor diz que nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. A outra hora nós não éramos nada. Aleluia, mas de repente o Senhor chegou. Aleluia, nos amou, nos escolheu, pagou um preço, deixou o Espírito Santo como garantia. Aleluia, e de repente você não era nada. Aleluia, ninguém dará nada por você. Alguém olhava, mas o Senhor vai escolher isso não vale de nada. É barro podre, é barro fedido. É porque as pessoas olham para você e olham o teu estado como você está agora. Mas quando Jesus olhou para você, ele viu quem você iria se tornar lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e quando ele olhou para você, ele já via quem você ia ser na mão dele. Sabe o que eu acho lindo, irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada? Aleluia, quando o Senhor nos escolheu, nós não éramos nada, mas depois que ele passou na nossa vida, olha o que a Bíblia diz que você é em Cristo Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que você é tesouro. A Bíblia diz que você é joia. A Bíblia diz que você é vaso de honra. A Bíblia diz que você é criancinha. A Bíblia diz que você é membro do corpo. A Bíblia diz que você é ovelha. A Bíblia diz que nós somos servos bons. A Bíblia diz que nós somos ramos da oliveira. A Bíblia diz que nós somos árvore plantada junto a ribeiro de águas. A Bíblia diz que nós somos jardim fechado. A Bíblia diz que nós somos trigo. A Bíblia diz que nós somos plantação do Senhor. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. A Bíblia diz que nós somos geração eleita. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio santo. A Bíblia diz que nós somos povo adquirido. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. A Bíblia diz que nós somos menina dos olhos de Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Você não é qualquer coisa. Você é nação eleita, povo adquirido, aleluia, comprado para a glória de Deus. Urabacaiai toquemenderras. Você não é qualquer coisa, irmão. Mas ele pagava o dote, deixava a garantia, que é o Espírito Santo de Deus. E é tão lindo, irmão, que o Espírito Santo, ele é o amigo de todas as horas. Ele nunca te abandona. É Ele que quando você está fraco, Ele diz, vai que eu te ajudo. É Ele quando você tem força de caminhar, está sem força de caminhar, aleluia, te segura em tuas mãos. É Ele que quando você está passando uma luta e uma prova, você dobra o joelho diante do Senhor e não tem palavras para orar, que a Bíblia diz que intercede por vós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Ele é ajudador, Ele é paracleto. A Bíblia diz que Ele é consolador. Aleluia. E Ele está aqui, irmão, porque eu estou sentindo Ele. Aramai torebas.
Ele está se movendo em corações aqui nesta noite, tirando angústia. Ele está agindo aqui em corações, aleluia, curando da depressão. Ele está aqui nesta noite, aleluia, te ajudando nessa crise de ansiedade. Oh glória, parece que eu vejo, aleluia, o doce Consolador ministrando em corações, aleluia, cura interior. Você entrou daqui de um jeito, mas não vai sair da mesma forma, porque há uma unção de Deus neste lugar nessa noite. Então ele pagava o dote. Esse dote ficava como garantia, como penhor. E a garantia era de que ele ia embora, preparar uma casa, ia conversar com seu pai, preparar uma casa para buscar a noiva. Ele dizia para ela: olha, eu estou deixando aqui, pagando o dote, estou deixando aqui o penhor, a garantia. Eu vou lá conversar com meu pai, vou preparar a casa, quando tiver tudo pronto, eu volto para te buscar. Olha o que a Bíblia diz. Evangelho de João, capítulo 14. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus. Jesus dizendo: credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Porque vou vos preparar lugar. E se preparando o lugar, voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus foi então, cumpriu o plano de redenção na cruz do Calvário. O terceiro dia ressuscitou. Ficou 40 dias aqui, aleluia. Depois de 40 dias ele se ascendeu ao céu. A Bíblia diz em Efésios que ele transportou o cativo ao cativeiro, aleluia. Transportou o seio de Abraão para o paraíso, aleluia. Paulo falou: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, há 14 anos foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi até o paraíso, e lá ele viu coisas inefáveis que não é lícito falar, aleluia. Mas ali, irmão, aleluia, o Senhor então, ele preparou lugar para nós. Mas o que eu acho mais lindo, irmão, qual é o lugar que ele preparou para nós? Aonde é a nossa morada? Onde nós será a nossa morada eterna? Aleluia. Apocalipse capítulo 20, do versículo 10 ao 27. E também Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 5. Olha a nossa morada, a morada que ele preparou para nós. A Bíblia diz que a cidade santa, Santa Jerusalém, tinha a glória de Deus e a sua semelhança, a sua luz em pedras preciosas. Olha a nossa morada, aleluia. A morada, ela tinha muro com 12 portas, com 12 anjos, escrito o nome das 12 tribos de Israel. Os muros, aleluia, tem 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. A Bíblia diz, aleluia, que a morada que ele foi preparar para nós, a cidade santa, aleluia, ela é quadrada, tanto o seu comprimento, altura como largura. Olha como é essa cidade. A Bíblia diz, aleluia, que lá a fábrica dos muros, os muros são de jaspe, os muros da cidade. Olha como é o lugar que ele foi preparar para nós. A Bíblia diz que a cidade, ela é de ouro puro, aleluia. A Bíblia diz que os fundamentos dos muros estavam sobre toda pedras preciosas. As portas eram, aleluia, de pérola. A praça, ela era de ouro puro. Ali a Bíblia diz que nessa cidade não necessita de sol e nem de lua, porque lá resplandece a glória do próprio Deus que alumia a cidade. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que nesse lugar que o Senhor preparou para nós, no meio da praça, ali existe a árvore da vida que dá fruto de mês em mês. Aleluia. As folhas da árvore são saúde para as nações. Olha o lugar que o Senhor preparou para nós.
Esse lugar que o Senhor preparou para nós é tão lindo, obreiros, que em Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, e aquilo que jamais desceu o coração humano, é o que o Senhor tem preparado para todos aqueles que nele esperam. Meu Deus. Há um tempo atrás, irmãos, eu sou do interior, a minha cidade tem só 20 mil habitantes. E ali não tem muito lugar de lazer, um lugar bem calmo, tranquilo e pacato. E a gente foi passear, vamos passear no shopping, a gente foi lá em Ribeirão Preto, 150 quilômetros de distância. Se a gente quiser ir no shopping, tem que andar um pouquinho, como diz o mineiro. 150 quilômetros aí no shopping. E você vai no shopping só para tomar um sorvete do McDonald's, comer um lanche e voltar embora, porque não dá para gastar dinheiro, né, irmãos? E eu fui num shopping lá, que era um shopping novo, chamado Novo Shopping Ribeirão. E quando eu comecei a andar dentro daquele shopping, irmão, eu confesso que eu fiquei maravilhado. Tinha construído não fazia muito tempo. E andando dentro daquele shopping, eu estava vendo a arquitetura do shopping, o acabamento do shopping. Eu falei, que coisa mais linda isso aqui, meu Deus, andando dentro daquele shopping. Mas o crente, irmão, que gosta de Bíblia, até dentro do shopping ele pensa na palavra do Senhor. E quando eu estava andando dentro do shopping, lá, maravilhado com a arquitetura, com o acabamento, com todo o ornamento do shopping, de repente o Espírito Santo ministrou o meu coração. Oh, meu filho, você está maravilhado com isso aqui? É porque você ainda não viu o lugar que eu tenho preparado. O lugar que eu tenho preparado nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E por mais que você tente imaginar, irmão, é 10 milhões de vezes melhor do que você tenta imaginar. Porque não tem como você conceber no teu coração aquilo que o Senhor tem preparado para você. Aí, irmão, quando eu saí daqui da reunião em janeiro, eu saí animado, cheio do Espírito Santo. E na semana seguinte era Santa Ceia. E eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, na quarta-feira eu vou desligar o meu celular. Eu vou desligar do mundo. Vou entrar dentro do meu quarto. Fiz um propósito com Deus. E vou ficar dentro do meu quarto o dia todo, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Só vou sair para ir à noite no culto até a Santa Ceia. E assim fiz na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Só saía para ir na igreja. E desliguei o celular, desliguei do mundo. Entrei no meu quarto, como diz a Bíblia. Entra no teu quarto e fecha a porta sobre si. E ali fiquei em plena comunhão com Deus. Irmãos, quando foi de sexta para sábado, o Senhor me deu um sonho. E no sonho, irmão, eu não sonhei com arrebatamento. Eu sonhei que eu já estava dentro da cidade santa. E tinha uma multidão junto comigo. E de repente o Senhor Jesus se apresentou. E dizia, vinde, porque eu vou vos mostrar tudo que o Pai tem preparado. E Jesus ia mostrando, olha aqui para vocês, essa aqui é a praça. Olha aqui na praça, ele ia mostrando, isso aqui, olha aqui a árvore da vida. De repente o rio da vida, ele foi mostrando. E conforme ele ia mostrando, ele não falava Deus, ele falava, isso aqui é tudo que o Pai tem preparado para vós. Mas o que mais me chamava a atenção é que conforme o Senhor Jesus ia me mostrando, aleluia, aquela maravilha da cidade santa, no sonho, eu não estava maravilhado com o que ele estava me mostrando. Eu estava maravilhado com a presença dele, porque conforme ele ia mostrando e falando, eu ficava olhando para ele e falava, mas que coisa mais gostosa que eu estou sentindo. Eu ficava olhando para ele e falava, mas que paz mais maravilhosa que eu estou sentindo. Eu ficava olhando para ele e falei, eu nunca senti isso na minha vida, irmão. Eu estava explodindo de alegria, uma paz, um gozo tão grande. E ele ia mostrando, mas aleluia, eu ficava olhando para o que ele mostrava, mas eu ficava mais olhando para ele do que ele estava me mostrando. E no final, ele levou no lugar mais alto e mostrou uma extensão assim muito grande, plana. E a última palavra que ele disse é, e tudo isso que os olhos de vocês conseguem enxergar é o que o Pai tem preparado para vós.
Aleluia, quando eu acordei no outro dia, eu lembro de tudo que ele mostrou, mas eu não lembro mais nada da fisionomia, como ele era, que jeito era. Eu só lembro que enquanto eu estava na presença dele, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Oh glória! Sabe que eu aprendo, irmão? Aleluia, eu aprendo aqui, aleluia, continuando a mensagem. Assim que eu casei, eu não estou fugindo da mensagem. Fazia um mês que eu estava casado. E eu tive uma luta muito grande para casar. Eu tinha uma oficina. E antes de casar, minha oficina pegou fogo. Eu perdi tudo. Tive que pagar os carros que queimou. Enfim, casei na prova. E com um mês de casado, ali na minha oficininha que eu tinha ali 4 pessoas que trabalhavam comigo. Quando estava fazendo um mês de casado, aquela semana deu tudo errado lá na oficina. A cor que pintou o carro não bateu. Só sei que deu tudo errado. E chegou no final de semana, eu tinha que pagar as pessoas que trabalhavam comigo naquela época. E quando a gente é casado de novo, a gente quer agradar a esposa. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir levar nada para casa hoje. Não vou conseguir comprar um lanche, uma pizza, fazer um agrado. Vai passar o final de semana no seco, Senhor. Só água e pão. E na hora do almoço, eu paguei os meninos que trabalhavam comigo, eles foram embora, e eu falei, eu vou trabalhar até às 5, vou adiantar o serviço, vou ver se eu repinto um carro que deu errado, para adiantar para a semana que vem. E aí era 1h pouco da tarde, a casa de peça, a casa de tinta, não tinha mais ninguém trabalhando, mas a casa de peça do lado ficava aberta, e como eu já mexia com eles há muito tempo, eu fui lá depois do almoço, e eles conseguiram fazer a tinta para mim. Eu lembro que eu sentei num banquinho, fiquei esperando eles fazerem a tinta. E eu lembro que eu estava ali todo sujo, que a gente vai trabalhando muito tempo com a roupa, ela fica meio podre, rasgada, sujo. Não ia levar nada para casa, mas falei, tá bom. E eu sentei lá, estava esperando fazer a tinta. Aí de repente passou um carro, de colegas meus que a gente estudou no passado, um sonzão alto, um carrão, dando gargalhada, dando risada, e eu ali, meio jururu. E quando eu vi eles passando, irmão, a gente é falho, e de repente pensei no meu coração, falou, Senhor, te sirva há tanto tempo, com fidelidade, com temor, e parece que os ímpios aí parece que está melhor do que a gente, aí no carrão, parece que está alegre, dando risada, feliz, e eu aqui na prova, rasgado, não tem um centavo para levar para agradar a esposa. Irmão, eu olhei para a prosperidade do ímpio naquele momento. Mas naquela mesma hora o Espírito Santo me visitou e falou comigo, ô meu filho, você não sabe de nada. Porque lá naquele carro há uma alegria aparente, parece que está, mas não está. Mas lá eu não estou com ele. Mas do jeito que você está pensando que você está, eu sou na tua vida. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Eu aprendo, aleluia, com essas duas experiências. Que o importante não é o lugar onde você está. O importante é com quem você está. Você pode estar até no deserto, mas se Jesus estiver na tua vida, você está bem. Você pode até estar na prova, mas se Jesus estiver na tua vida, você está bem. Aleluia, você pode, aleluia, até não ter um centavo no bolso, mas quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E sabe o que eu aprendo aqui? É que o inferno, ele não é terrível, porque lá tem lago de fogo, aleluia, e onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Aleluia, o inferno é terrível, porque lá não tem presença de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o céu é maravilhoso, aleluia, não é porque tem ruas de ouro, muro de cristal, aleluia, porque eu tenho o rio da vida, aleluia, árvore da vida. O céu é maravilhoso, porque lá a própria presença de Deus alumia a cidade. Aleluia, importante não é aonde, aleluia, nem como você está. O importante é quem está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Orabacandarabassurimicandaraias. Aleluias. Meu irmão, e voltando aqui para a palavra,
Ele pagava o dote, ia embora, preparava a casa estava pronta, chegava o dia dele voltar. Aí eu entro aqui na passagem: o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, que preparando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Naquela época não tinha energia elétrica, não tinha poste, não tinha. Então, quando ele foi preparar a casa, naquela época não tinha celular, não tinha rede social, naquela época não tinha telefone. Aleluia, então a comunicação era muito difícil. Ele ia preparar a casa e só falou: o dia que ficar pronto, eu volto. Só que a noiva não sabia nem o dia e nem a hora. Então ele falou: eu vou lá preparar as coisas e você fica aqui, organiza tudo e fica preparado. Então ele ia embora, aleluia, preparava tudo, e havia uma grande expectativa na casa do pai do moço, aleluia, pela chegada da noiva. E havia também uma grande expectativa por parte da noiva, aleluia, do noivo vir buscá-la para estar com ele. Então se era gerada uma grande expectativa. Então ele ia, mas como ele falou que não avisou nem o dia nem a hora e falou para ela ficar preparada, então naquela época era necessário, aleluia, ela usar, vamos dizer aqui numa linguagem mineira, uma lamparina. E essa lamparina, ela ia dentro dela o azeite e um pano embebecido dentro dessa lamparina. E então aquilo ali servia para alumiar o caminho. Como ela não sabia o dia e nem a hora que ele ia voltar, então ele podia voltar de manhã, como à tarde, como à noite. Vai que ele volta à noite, ela precisava da lamparina para alumiar o caminho pelo qual ia acontecer o cortejo. E funcionava dessa forma. Ele ia, preparava tudo, e quando tivesse tudo pronto, vinha um cortejo daqui para lá, do noivo com os seus amigos. E de lá para cá, vinha um outro cortejo, aleluia, com a noiva. Então a Bíblia diz: o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Só que o esposo, quando ele vinha de lá para cá, antes dele chegar, ele enviava um mensageiro na frente. E o mensageiro, ele ia na frente. E quando ele ia na frente, ele ia gritando: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Antes dele chegar, ele enviava o mensageiro na frente, e o mensageiro ia anunciando a volta do esposo, aleluia. Mas o cortejo vinha vindo de lá para cá, aleluia. Enquanto o cortejo vinha vindo, o mensageiro ia na frente: aí vem o esposo, sai-lhe o encontro. Isso não te lembra nada não, irmão? Isso não te lembra nada não? Aleluia, Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Jesus, aleluia, breve vem. Mas antes dele voltar, ele envia os mensageiros. E o mensageiro vai dizendo: prepara-te, a igreja. O mensageiro vai dizendo: aí vem o esposo. O mensageiro vai dizendo: Jesus está às portas. Aleluia. Antes dele vir, ele envia um mensageiro. E o mensageiro vai pregando através dos sinais. Aleluia, a Bíblia diz: terremotos em vários lugares. Aleluia, guerras e rumores de guerra. Aleluia, o mensageiro vai pregando. Você liga vê nas mídias sociais o esfriamento do amor. Pai matando o filho, filho matando o pai. Aleluia, esposa matando o marido, marido matando a esposa. Aleluia, antes dele vir, ele envia um mensageiro, aleluia, pregando que ele está prestes a buscar a sua igreja. E você vê tantos acontecimentos hoje, pandemia, tanta coisa acontecendo. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Mais 5 minutos eu quero terminar. A Bíblia diz que 5 estavam preparadas. Elas levavam azeite na sua lamparina e uma vasilha de reserva. Mas 5, elas não levaram reserva. Sabe o que isso me mostra? Que aquelas 5 que não levavam reserva não estava com expectativa da volta do noivo. Não estava com esperança da volta do noivo. Irmão, qual é a nossa maior esperança?
Eu podia vir aqui e falar para você, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e ficar gritando aqui, receba, receba, receba. Mas eu vim aqui pregar a palavra de Deus e dizer que o noivo está voltando. Se você perguntar aqui, aí fora, para qualquer ir no mundo aí fora, qual é a tua maior esperança? E vai dizer, olha, a minha maior esperança é as eleições que vai ter esse ano. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Se você perguntar para qualquer pessoa aí fora, qual é a tua maior esperança? A minha maior esperança é jogar na Mega Sena da virada aí acumulada no final do ano, eu ganhar sozinho, eu vou ajeitar a minha vida. Se você perguntar para alguém fora, qual é a tua maior esperança? A minha esperança é que acabe essa pandemia, nunca mais tenha pandemia. Se você perguntar para alguém aí fora, qual é a tua maior esperança? Ele vai dizer, a minha maior esperança é que a inflação diminua, o preço das coisas diminua e tudo vai se resolver. Mas se você perguntar para qualquer crente aqui dentro, o mais simples que tem aqui, qual é a tua esperança? O crente vai pegar a harpa cristã, vai abrir lá no hino 300, e ele vai dizer, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Ramai, toque minique amada. Sabe qual é a nossa esperança? É que além quando Ele vai vir nos buscar, a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia, a Bíblia diz, irmãos, na primeira epístola de João, e eu termino aqui, capítulo 3, versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia. E sabe como é o Cristo que nós vamos ver? É o Cristo que João viu no capítulo 1 de Apocalipse, o capítulo 19. João disse, aleluia, eu fui exilado na ilha de Pátimo por causa do testemunho do Senhor. Eu estava lá, e de repente ele teve uma grande visão, e ele disse, eu virei para ver quem falava comigo. Quando eu virei, eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais eu vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido, aleluia, com uma veste comprida, de linho puro e finíssimo. Os seus cabelos eram como a branca lã, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como latão reluzente. A sua voz era como voz de muitas águas. Na sua destra tinha 7 estrelas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto, ele resplandecia como o sol do meio-dia. E João, quando ele teve aquela visão, ele não aguentou, ele caiu como que morto, aleluia. Mas quando ele caiu como que morto, uma voz veio e disse, João, não temas. João, eu sou o alfa, eu sou o ômega. João, eu sou o princípio, eu sou o fim. João, eu sou o que era, aleluia, eu sou o que há de ser. João, eu sou o que fui morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Haramandorebai. E eu termino a mensagem aqui.
1 Tessalonicenses capítulo 3. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, como quem não tem esperança. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, Ele trará com Ele aqueles que assim nele morreram. E o mesmo Senhor descerá do céu, diz depois, com alarido, aleluia, e com arcanjos, e com voz de trombeta. Aquele que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia. Igreja, Jesus está vindo aí buscar a sua igreja. Ele vem. Quem tem essa esperança nessa noite? Ele vem. Pergunta para mim, pastor. Pergunta para mim, irmão Flaviano. Qual é a nossa maior esperança? A nossa maior esperança. A nossa maior esperança é a volta do noivo. Faz um som para mim aí, irmão, de marcha nupcial. Encerrando a mensagem, concluindo. Só um momentinho. Aleluia. Vamos pegar aqui essa passagem de um casamento nos dias atuais. Marca o casamento, convida as testemunhas, convida todo mundo, chegou o grande dia. A igreja está cheia, os convidados, as testemunhas. Aleluia. E de repente, irmão, começa o casamento. Entra todas as testemunhas, os convidados já estão ali. Aleluia. E todo mundo ali preparado. Aleluia, para ver o grande casamento. Não é assim que acontece? A noiva, irmão, está numa grande expectativa. Arrumou tudo. A noiva emagrece porque é muita preocupação. É ou não é? Emagrece de preocupação, emagrece para entrar no vestido. Mas aquela ansiedade, né? Está chegando o grande dia. E aí ela vai contando, falta um mês. Ela vai contando, falta uma semana. Ela vai contando, falta um dia. Aí chega o dia, falta algumas horas. Irmão, esse mesmo anseio o Senhor quer que a sua igreja tenha pela sua volta. As testemunhas entraram. Todo mundo entrou. Aleluia, de repente é a hora da noiva entrar. A porta da igreja se fecha. Todo mundo fica em silêncio. De repente começa a tocar a marcha nupcial. Sabe o que acontece? A porta da igreja se abre. A noiva vem entrando vagarosamente. Quando a noiva começa a entrar, todo mundo se coloca de pé. A mãe da noiva começa a chorar e passa um filme na cabeça dela. A minha menininha está casando. A mãe começa a chorar e passa um filme, como a minha menina cresceu. E ela começa a chorar, porque sabe agora que a noiva vai embora com o noivo. As amigas da noiva começam a chorar também. Aleluia, e se emociona com aquele grande dia, aquele grande momento. Aleluia, chegou o grande dia. Ela está entrando. E quando ela vai entrando, o noivo já está lá no altar esperando ela. Aleluia, vamos transportar isso aqui para o mundo espiritual. A Bíblia diz, aleluia, quando chega o grande dia, o Senhor descerá do céu sobre as nuvens. Sabe onde vai ser o casamento da igreja? Vai ser sobre as nuvens, aleluia, nos ares. Aleluia, sabe qual vai ser a marcha nupcial? Aleluia, sabe como vai ser a marcha nupcial? A trombeta vai ser a marcha nupcial. Começa de novo. A trombeta vai soar, a trombeta é a marcha nupcial.
Sabe quem vai ser os convidados? Vai ser miríades e miríades de anjos que vai estar lá nos esperando. E os anjos vão estar lá olhando e dizendo: olha a noiva chegando. A noiva é maravilhosa. A noiva é imaculada. A noiva, aleluia, vencedora. Ai, do que mandar e acharabacai abai. Uriabacandore mandarabassuri me candaraia. Quem tem essa esperança, adore ao Senhor. Quem tem essa esperança, com a permissão do pastor, se coloque de pé. Quem tem essa esperança, se coloque de pé adorando. Jesus vem aí. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com teu Deus. Icamandarabai. Icamandorema. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspis e as ruas de ouro e cristal. Ver-se a triunfar multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncada delírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, e a festa não vai acabar. Aleluia! Canta, meu povo, alegra. Quem tem esperança, adore a Ele. Alegrai-vos na esperança. Xaramandoremai, choremei que amas. Eremoremai, tu que mini fiassuri me andarai.
Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma pergunta. Alguém nessa noite que está parado dos caminhos do Senhor e nessa noite deseja voltar para os braços do Pai, aleluia, e ter essa bendita esperança da vinda gloriosa do Senhor? Se tiver alguém, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Onde tem uma pessoa que está parada dos caminhos do Senhor, aqui na nave da igreja, na galeria, onde tem uma pessoa, se tiver, saia do seu lugar, vem aqui rapidamente, nós queremos orar por você. Onde tem uma pessoa que ainda não serve a Deus e quer entregar a sua vida a Cristo, crendo nele como seu único e suficiente Salvador, aleluia, que quer ter essa bendita esperança, que quer se alegrar nessa bendita esperança. Onde tem uma pessoa, a oportunidade está aberta nessa noite, nós queremos orar por você. Onde tem uma pessoa, se tiver, saia do seu lugar. É noite de salvação, é noite de reconciliação. Você não pode perder essa oportunidade. Onde tem uma pessoa, se tiver, nós queremos orar por você. Aonde tem, aleluia, é a tua oportunidade nessa noite. Não vá embora sem essa esperança. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. É hoje o dia da salvação. Tem alguém? Se não tem, que o Senhor te abençoe, concedendo uma outra oportunidade em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor por esta palavra bíblica, textual, né? Palavra de Deus aos nossos corações. Deus continue abençoando o pastor Flaviano, toda a sua família.